Bom dia, paz do Senhor para todos. Essa é a Estezinha. Pai Senhor. Muito bem. Nós estamos fazendo aqui uma leitura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vai estar aqui em espanhol, porque é o livro que nós estamos lendo. E dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui, há três fundamentais princípios, ou princípios fundamentais, para o que as pessoas comumente confundem com a amizade com Deus, o amor com Deus, tá certo? E essa questão de pedir a Deus as coisas, ter autorização de Jesus para pedir as coisas a Deus. Olha só, e quem não entender, o meu pai pode traduzir depois. A gente vai traduzindo aqui na hora. O primeiro princípio está no versículo 10, que diz assim: se guardareis mis mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu he guardado os mandamentos de mi Padre e permaneço em seu amor. Aqui está a questão do amor de Deus. Deus ama todas as pessoas, mas para permanecer no amor de Deus, que é a sua parte, não é, Esther? É a parte do homem. Deus fez a parte dele, nos amando e mandando Jesus. Mas agora nós temos o quê? Que fazer a nossa parte amando Deus. E como é que a gente ama Deus? Dando fruto. Dando fruto. Mas para dar fruto tem que fazer o quê? Permanecer no amor de Deus. E para permanecer no amor de Deus, não é só dizer, como eu amo Deus. Não. Aí seria amor falso. Isso, seria um amor falso. É preciso que você guarde os mandamentos. Gente, isso não é um versículo isolado. Toda a Bíblia está repleta de textos que mostram que o amor a Deus não pode ser uma coisa platônica, assim como o amor dele para nós não foi platônico. Isaías, no capítulo 1, já diz que se você apresentar um culto sem ter obedecido alguns princípios fundamentais, esse culto é inútil, é em vão. No capítulo 55 de Isaías, ele diz que é preciso o homem ímpio deixar sua impiedade, deixar o seu pecado, se voltar para o Senhor. O capítulo 59 diz de Isaías que Deus é bom, o seu braço é poderoso e o seu ouvido não está agravado, mas os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos é que, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês podem abrir a boca para dizer que me amam. Esse é o primeiro princípio, o princípio fundamental do amor. Quem quer demonstrar amor a Deus tem que guardar a palavra, os mandamentos, que estão na palavra. O segundo princípio está no versículo 14, que diz assim: vosotros sois mis amigos, se hacéis lo que eu os mando. Amigo de Deus não é aquele que quer ser. Amigo de Deus não é aquele que diz que é. Amigo de Deus... Deixa eu falar essa parte? Sim. Amigo de Deus é aquele que obedece os mandamentos dele. Pronto. Quando você está obedecendo, você está sendo amigo. Quando você não está obedecendo, você não está sendo amigo. Então, é simples isso aqui. Se você vai cumprir o que a palavra de Deus diz, procura cumprir, o que acontece? Você está procurando ser amigo de Deus. Se você não procura cumprir, não adianta você dizer, eu tenho Deus no meu coração, porque não tem. Deus no coração tem aquela pessoa que procura fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia diz, por exemplo, só um exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Toda a Bíblia é recheada de referências que mostram que nós precisamos nos congregar, certo? Hebreus diz, não abandonei, capítulo 10 de Hebreus, não abandone a vossa congregação como é costume de alguns. Jesus diz, sempre que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É porque tem gente que não vai para a igreja e ainda diz assim, eu estou em paz com Deus. Tá, não. Jesus está dizendo aqui, vocês estão meus amigos, ou seja, vocês estão em paz comigo. Ter amizade é o contrário de inimizade. Então, ser inimigo é confrontar, é ir contra. Sempre que a Bíblia manda você ir numa direção e você está indo noutra, você está sendo inimigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus, você tem que fazer o que Ele manda. Todo mundo sabe o que é inimigo. Isso. É um conceito. Mas não sei por que na vida espiritual as pessoas querem botar chifre em cabeça de cavalo. Querem inventar. Todo mundo sabe o que é ser inimigo. Mas na hora de praticar as coisas concernentes à palavra de Deus, de demonstrar fé, aí você quer ser amigo sendo inimigo.
Então, o segundo princípio fundamental aqui do texto é: se você quer ser amigo de Deus, faça o que ele manda. Se você não fizer, não é amigo. O terceiro princípio fundamental, para a gente terminar logo, está no versículo 16. Não me elegisteis vosotros a mim, sino que eu os elegi a vosotros, e os he puesto para que vayáis e llevéis fruto. E agora aqui, ó, o princípio é agora. E vuestro fruto permaneça, para que todo lo que pedieres al Padre em meu nome, Ele los dê. Pai, deixa eu dizer uma coisa. Olha só, e padre não é uma coisa católica, não. Não, é o Pai. Padre Pai. Quer dizer, tudo que vocês querem pedir as coisas ao Pai e receber, há uma exigência. Jesus está dizendo aqui. Que exigência é essa? É que vocês deem fruto e vocês tenham fruto diante de Deus. Não sou eu que está dizendo. É a Bíblia. E vosotros, e vuestro fruto permaneça. Não é só dar fruto, não é fogo de palha. O fruto tem que permanecer. Para quê? Ele responde: para que tudo que vocês peçam ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Ah, pastor, isso é um versículo isolado. É não. É não. Especialmente o Novo Testamento está cheio assim de você ir à presença de Deus sem fruto e sair de mãos abanando. São Pedro diz, não é? Vivam em paz com as mulheres de vocês para que as orações de vocês não sejam infrutíferas. Isso é fruto. O homem que vive em paz com a sua esposa, ele está dando fruto. E aí ele pode chegar na presença de Deus e pedir e Deus dá. Papai, e tem um versículo que diz assim, que amigo de verdade é aquele que dá a vida pelos outros. É aqui mesmo no capítulo 15 de João, que a maior prova de amizade é você dar a vida pelos outros. Então, se você pedir alguma coisa a Deus, você tem que ter fruto, camarada. A salvação é pela graça. Não é assim, Deus, eu quero, mas senão ele tem que olhar se você deu fruto, se gostou a graça. Ele sabe, né? Pela presciência, Deus já sabe se você deu fruto ou se você não deu fruto. Não é? E é bom que ele coloca aqui: não foi vocês que me escolheram, eu fui que escolhi vocês. Agora o que vocês têm que fazer? Deem fruto para que vocês tenham uma comunhão com o Pai. E o que vocês peçam, o Pai dê. Mas você quer pedir as coisas a Deus sem ter fruto diante de Deus, sem frutificar, sem digamos assim, favorecer o reino de Deus, sem contribuir para o reino de Deus. Vai pedir e vai sair sempre de mãos abanando. Essa é a razão das nossas muitas orações não atendidas, porque nós não ligamos de dar fruto diante de Deus. Né? São Tiago fala que no capítulo 1, logo quando ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, né, peça a Deus, que ele dá todo deliberadamente. Mas olha o que ele diz aqui. Versículo 6, mas peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Eu já estou traduzindo aqui, que se arrasta pelo vento, que é conduzido, levado pelo vento e jogada de uma parte para outra. Aí no versículo 7 ele diz: por que a pessoa é sem fé? Porque essa pessoa é como uma onda, não é? Uma vaga do mar. Não pense, pois, não pense, pois que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. E no versículo 8 ele vai mais fundo e diz: esse homem de ânimo dobre, né, homem de dobre ânimo, é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante, não tem fruto. Você não frutifica. Aí São Tiago diz: você vai pedir e Deus não vai dar. É a Bíblia. É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Judas, irmão do Senhor Jesus, ele fala também a respeito disso, de você ser uma onda, não é? Pessoas, ele diz, estas são as manchas em vossos ágapes, que, comendo impudicamente com vosotros, se apacientam a si mesmos. Nubes sem água, pessoas que não frutificam nada, você espreme, não sai nada. Aí ele é crente, mas, sabe, não vem para o culto, não dizima, não fala de Jesus. Mas ainda diz que é crente. Ainda diz que é crente. Tem um testemunho duvidoso, tá certo? E aí São Judas está dizendo que essas pessoas são árvores. Ele termina o versículo 12 dizendo: são árvores sem fruto, 2 vezes mortos e desarraigados. Porque Jesus disse que se você não estiver na videira, você é desarraigado, é cortado fora. Aí São Judas diz aqui: você, se essa pessoa que chega na presença de Deus para orar, para pedir, mas não tem fruto, você é 2 vezes morto e você é desarraigado. Que nós possamos aprender que amar a Jesus significa permanecer
no amor de Jesus significa guardar os mandamentos dele. Que nós possamos entender e colocar sempre em prática que para ser amigo de Deus, eu tenho que fazer o que ele manda. E que em terceiro lugar, para que eu me dirija a Deus e peça alguma coisa, eu tenho que ter fruto na presença de Deus. Eu sei que há discussões a esse respeito e é preciso, claro, aprofundar mais essa discussão, mas eu estou falando no básico aqui. E no básico é esse. O amor depende do mandamento, da prática do mandamento. A amizade depende da obediência, tá certo? E receber alguma coisa de Deus depende de você ter fruto. Amém? Que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos. Amém? Se despeça do povo. Amém. Deus abençoe.